curso Consumo Consciente. Hoje chegamos à aula de número 9 da unidade número 2. Bom, se na aula passada a gente falou sobre o planejamento ambiental no início da cadeia produtiva, lembram? No início da cadeia produtiva, pensando no redesenho do projeto dos produtos, pensando na otimização de água, energia elétrica, matéria-prima dentro do processo produtivo. Se lá a gente pensou nisso, né, como resolver o problema na origem, né, na fonte da matéria-prima e pensar em produtos melhores, nessa aula de agora, a aula 9, e na próxima aula, a aula 10, por isso que a gente tem aqui o 1, né, porque vai ter o 2, nessa aula a gente vai trabalhar, nessa e na próxima, o planejamento ambiental no final da cadeia produtiva. Então, lembrando a cadeia produtiva, vai começar desde lá da matéria-prima, depois da indústria, que vai industrializar aquele produto, depois vai ser transportado, vai para o atacadista, o varejista, até chegar a nós, consumidores. Nós iremos utilizar o produto, né, depois de um certo tempo iremos descartá-lo, o produto e sua embalagem. Só que a gente tem que lembrar que alguns produtos têm uma duração mais rápida e serão descartados em poucos dias, talvez em poucas horas, em poucos dias ou em poucos meses, enquanto a gente vai ter produtos que vão ter duração mais longa. Então é muito diferente a gente ter, por exemplo, tu comprar uma caixinha de papelão, uma caixinha de leite ou de suco, né? E certamente ela vai ser consumida nos próximos dias ou nas próximas semanas, né? Se ela ainda tiver de acordo a validade. E após tu consumir todo aquele conteúdo, o que a gente faz? A gente descarta essa embalagem que ficou, a embalagem de papelão. Tá? Então, essa embalagem vai ser descartada, porque são produtos que vão durar pouco na mão do consumidor. E esses produtos é que geralmente geram os maiores impactos ambientais negativos ao serem descartados, porque o volume deles é muito grande, justamente por eles serem produzidos e principalmente consumidos rapidamente. Se eles são consumidos rapidamente, eles são descartados rapidamente. E daí tu vai ter todo o excesso de lixo. Por outro lado, a gente tem uma gama de outros produtos que a gente espera que demore mais tempo até que tu vá descartá-lo. É o exemplo dos equipamentos eletrônicos, né? Tu vai comprar uma geladeira, um sofá, uma geladeira, um computador, uma televisão ou outros produtos que não são eletrônicos, né? Tipo um sofá, uma cadeira, mesas. Tu espera que esses produtos tenham uma vida útil muito maior. Então espera-se que demore muito mais tempo para que a gente descarte esse produto. Então a gente tem que lembrar que os produtos têm naturezas diferentes, né? Tempos diferentes de vida útil. Pegando aqui então o planejamento ambiental no final da cadeia produtiva, ao planejar todo o ciclo de vida dos produtos, não somente a origem lá da matéria-prima e a fabricação do produto, tem que ser também consideradas as formas de minimizar o impacto negativo desses produtos e das embalagens descartadas. Né? Então não basta apenas a gente... É lógico que é muito importante a gente tentar corrigir o problema no início. Corrigir o problema no início é corrigir lá na fonte. Né? É pensar matérias-primas melhores. É pensar se aquela embalagem que eu estou usando no meu produto, se ela não poderia ser feita com menos matéria-prima. Será que eu preciso de tanto plástico naquela embalagem? Será que eu não posso fazer uma embalagem prática, mas utilizando menos plástico? Né? Então, é muito importante essa pergunta. Mas e lá no final? No final da cadeia produtiva, a gente também tem que pensar soluções, né? Essas formas de minimizar. O produto está pronto.
ele já foi consumido pelo cliente, pelo consumidor, e ele foi descartado. E agora, o que fazer com esse lixo? Então a gente tem que pensar sobre isso e, infelizmente, muitos de nós não pensamos sobre essas questões. A produção de um bem qualquer representa apenas uma etapa no ciclo de vida de um produto, né? Pois as empresas fabricam um produto não porque elas acham bonito ou porque é saudável criar um produto a partir de uma matéria-prima, mas é lógico que o interesse das empresas é que esse produto chegue ao consumidor. O consumidor compre esse produto e pague por esse produto. O pagamento por esse produto vai remunerar a empresa por todos os esforços que ela tem de comprar matéria-prima, de pagar os funcionários, de pagar os fornecedores, aí ela vai ter o chamado lucro, correto? Então as empresas produzem, né, diversos produtos e efetuam serviços porque elas querem receber por aquilo, né? Então, esses produtos e serviços, eles devem chegar ao consumidor e aí, a partir do consumidor, é que ocorre geralmente o descarte desse produto. E aí a gente tem que pensar nessas formas, na minimização dos impactos ambientais negativos lá no final da cadeia produtiva. Então, para que um produto chegue ao consumidor, é necessário estabelecer atividades de logística, a chamada logística tradicional. A empresa compra a matéria-prima do fornecedor, tá? Então esse é o primeiro ponto. Essa matéria-prima é transportada até a empresa, a indústria, por exemplo. A indústria transforma essa matéria-prima num produto na qual ela precisa, para transformar, ela precisa de energia, ela precisa de água e da própria matéria-prima e de eventuais outros insumos, tá? Ali ela tem que cuidar dos impactos ambientais negativos, como a gente falou na outra aula. A partir daí, ela também precisa se preocupar. Olha, o produto está pronto. Então, como eu vou fazer para que esse produto chegue até o consumidor? Então, vai depender muito de onde estiver a empresa. Vamos imaginar que essa indústria, né, para efeitos da gente entender, né, e usando o Brasil como exemplo, vamos imaginar que essa indústria esteja em São Paulo. Ela compra a matéria-prima prioritariamente de Minas Gerais. Então, a matéria-prima chega de Minas Gerais para São Paulo. Lá, esse produto, essa matéria-prima é industrializada, se torna um produto, e aí essa indústria vende para São Paulo, vende para o Rio, vende para Minas Gerais, vende para o Paraná, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para o Mato Grosso, para todo o Nordeste, para todo o Norte, enfim, para todo o Brasil e para fora do país. Tá? Então a empresa precisa trabalhar como eu vou fazer para transportar esse produto, né? Aonde ele vai chegar? Ele vai chegar direto aos varejistas, ao comércio. Vamos imaginar que uma das vendas dessa indústria, que está em São Paulo, seja para o Rio Grande do Sul, onde eu moro, por exemplo. Né? Vamos imaginar que chegue a Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre poderia ter um atacadista, ou seja, um local, né, um entreposto, um local na qual tu vai receber grandes quantidades de matéria-prima, de produtos acabados. Então vão ser enormes galpões, né, em que estarão vários tipos de produtos que depois vão ser encaminhados para os comércios. Então vai aquela grande quantidade de produtos de São Paulo, e aí os meios podem ser diversos, pode ser transporte rodoviário, por meio de caminhões, pode ser por meio de avião, pode ser por meio de trem, se a gente tiver um país, né, com toda essa estrutura que possibilite esse transporte, pode ser por transporte hidroviário, existe também o transporte dutoviário, né, que é por meio de dutos. Então, tudo depende do tipo de produto e também o meio de transporte que é mais adequado. Vai ser olhada a questão de custo, a questão da característica desse produto, tudo isso vai influenciar. Então, vamos imaginar que essa indústria que comprou a matéria-prima de Minas Gerais
encaminha todos esses produtos, uma grande quantidade, milhares e milhares de unidades para um atacadista em Porto Alegre. Esse atacadista em Porto Alegre, ele vai ter as suas várias ramificações, né? E aí ele vai atender todo o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, por meio de caminhões também, enviando quantidades menores, né, para cada um desses comércios em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, a logística tradicional, ela trabalha muito bem. Geralmente, ela trabalha em alguma coisa parecida com o que eu estou falando. Só que aí a gente tem um outro conceito que é a logística reversa, que é o contrário da logística. Então, para que um produto chegue ao consumidor, é preciso estabelecer essa atividade da logística, a logística tradicional, e para que ele tenha uma destinação correta, é necessário estabelecer atividades de logística reversa. Tá? Então, a logística tradicional está no livro do Paulo Roberto Leite, né, o Logística Reversa, publicado pela Saraiva. A logística tradicional são as atividades de planejamento, implementação e controle de todo o fluxo e armazenagem de produtos do ponto de origem ao ponto de consumo. Então, nesse caso hipotético que eu falei, a logística vai cuidar desde a matéria-prima que sai de Minas, que vai para o estado de São Paulo, onde tem a indústria, que vai para o atacadista em Porto Alegre e que vai atender as diversas regiões do estado no interior, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde estão os varejistas. Então, do ponto de origem ao ponto de consumo. Já a logística reversa são as atividades visando ao reaproveitamento de sobras de matérias-primas, reciclagem e reuso de materiais, podendo ou não ser incorporados no processo produtivo. Então, as atividades, por exemplo, exercidas pelos catadores de lixo, pelas usinas, pelos centros de triagem de materiais reciclados, né, o caminhão de coleta de lixo do município, todos esses fazem atividade de logística reversa, porque eles vão recuperar o material que foi descartado. Acontece que, em alguns casos, por exemplo, principalmente quando tu tem a coleta seletiva, esses materiais eles são recolhidos com qualidade técnica melhor. Então, o papel está só com papel, o plástico está só com plástico, o metal está só com metal. Eles não estão misturados, principalmente com o lixo orgânico, restos de comida, sobras de alimentos, né? Então, isso faz a diferença. Então, quando tu consegue estabelecer um processo de logística reversa, na qual mantém a qualidade técnica do material e ainda te permite os contatos com o meio produtivo, tu pode incorporar esse material de novo no processo produtivo. Isso é o ideal, é a chamada economia circular, né? Tu faz o círculo. Esse produto é descartado, a embalagem, ele volta a constituir um novo produto. Um bom exemplo que temos no Brasil são as latinhas de alumínio, né? Elas vão constituir as embalagens que temos de refrigerante e de cerveja, por exemplo, vão ser consumidas por nós, né? E depois serão descartadas, serão recolhidas e elas vão voltar para o processo produtivo. Aquele alumínio, né, ele vai servir de matéria-prima para novas embalagens de refrigerantes e de cerveja. No caso da latinha de alumínio, ela funciona, esse ciclo funciona tão bem porque o valor recebido pelos catadores e pelos outros usuários, né, ele é um valor que compensa esse tipo de coleta. Então, outros materiais, papel, papelão, também são consumidos, mas também são recolhidos para reciclagem, mas a taxa de 99, alguma coisa que é alcançada no Brasil
pelo alumínio, né, pelo recolhimento de latinhas de alumínio, ainda não é alcançado pelos outros tipos de material. E isso muito se explica devido à vantagem econômica proporcionada por esse material, no caso, as latas de alumínio. Então, do nosso livro, Marketing Ambiental, né, publicado pela editora Manoli, a gente fala sobre todo esse processo, desde o fornecedor de matéria-prima até nós consumidores. Para ficar um pouco mais claro essa nossa figura, então a gente vai ver ela mais próxima, né? Então a gente tem os fornecedores de matéria-prima, mas a indústria, no caso, ela não precisa só de matéria-prima. Por exemplo, ela vai precisar de fornecedores de peças, componentes das suas máquinas, vai precisar dar cursos e atualização para os funcionários. Então, fornecedor de informação e conhecimento. Eventualmente, ela vai precisar de abrir o capital da empresa, ou ter sócios, ou ter pessoas que investem na empresa. Então, esses são os fornecedores. É o que a gente chama de cadeia acima, né? Naquele nosso exemplo hipotético, né, eu comentei lá do fornecedor de matéria-prima em Minas, o fabricante em São Paulo, o atacadista em Porto Alegre e o varejista nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, né, e o consumidor indo ao ponto de venda e adquirindo o produto. Então, essa parte superior aí da figura, né, a gente vai ter os diversos tipos de fornecedor e abaixo o fabricante, o atacadista, o varejista e nós, consumidores. Assim funciona a logística tradicional. A logística tradicional e pelo marketing tradicional, né, a gente estuda a ideia, a estratégia de pressão ou empurrar, traduzido para o inglês como push, né? Então, o fabricante, ele desenvolve o produto e ele empurra o produto para o consumidor, né? Então, é o marketing tentando influenciar o comportamento do consumidor, como eu falei em aulas anteriores. Então, ele empurra esse produto para o atacadista, que vai empurrar esse produto para o varejista, que vai empurrar esse produto para o consumidor. Aí o consumidor vai comprar, adquirir esse produto, e aí, pessoal, o aspecto cultural tem uma importância muito grande. Se os consumidores não são muito ligados à característica do produto, não falo só da questão ambiental, mas a diversas características do produto, por exemplo, um produto que tem que pode ter muito açúcar ou muito calórico, por exemplo, as empresas empurram o produto e o consumidor adquire porque ele é o que se tem para consumir e ele não questiona muito. No entanto, se a gente tiver numa cultura na qual o consumidor tem um poder maior, ele é mais consciente dos seus direitos, ele exige mais, ele cobra mais, aí ele começa a tentar influenciar as ações da empresa. Tá? Então, ao invés da empresa empurrar o que ela acha que é importante para o consumidor, que é a ideia do marketing influenciando o comportamento do consumidor, lembra daquela figurinha da galinha e do ovo, né? Quem vem primeiro? É a ideia de quem influencia quem. Em uma cultura na qual os consumidores cobram mais, a gente vai ter outro tipo de estratégia, que é a estratégia de atração ou de puxar, ou pull no inglês, né? Então é o consumidor que demanda mudanças nos produtos, ele questiona, ele pergunta por que eu não vou consumir esse produto, tem muito açúcar, eu quero que tenha um produto que seja melhor para a minha saúde, esse produto tem muita caloria, esse produto não é ambientalmente adequado, então ele pressiona e agora não precisa ser a pressão só no ponto de venda, no varejista, esse consumidor vai utilizar de outros meios e o poder que ele tem hoje está muito ligado também às redes sociais. Ele vai botar a boca no trombone e, como se diz, né,
e vai questionar isso, vai usar redes sociais, vai usar e-mail, vai usar Facebook, vai usar Instagram, vai usar os canais da empresa para requerer produtos melhores para ele, né? Então, no nosso modelo, né, que é um modelo adaptado de outros autores de marketing, é como se ele fosse cobrar o varejista, que vai cobrar o atacadista e vai cobrar mudanças no produto por parte do fabricante, tá? Então, relembrando que ele não precisa cobrar diretamente o varejista, ele pode usar o seu poder nas redes sociais, na internet, né, e nos canais que a empresa tem, ok? Então, é estratégia de atração ou de puxar. Então, espero que tenha ficado claro. Esses conceitos são muito importantes. Esse conceito de atração ou puxar e de pressão ou empurrar, ele é um conceito que já é conhecido do marketing tradicional. Então, o que a gente fez foi só adaptar ele para as reflexões relacionadas ao meio ambiente, relembrar das nossas redes sociais, dos nossos contatos, do nosso site, o administraçãoverde.com.br, e relembrar também da importância de se inscrever nos nossos canais, nos nossos canais do YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves e o Administração Verde, porque estamos fazendo diversos vídeos e à medida que esses vídeos forem colocados na plataforma, as pessoas que estiverem inscritas, elas serão notificadas. E aí fica mais fácil de vocês saberem que um vídeo novo surgiu no canal, tá ok? Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.